É muito bom ter você aqui comigo nesse momento de resumo do módulo 4, parte 2. Nessa parte 2, nesse resumo, nós falaremos sobre renda variável. Vamos entender? Renda variável é um assunto muito suculento e a gente vai entender, começando ali, como se faz uma estruturação de uma oferta pública. Preciso abrir um parêntese. A oferta pública, a estruturação pode ser tanto para renda variável quanto para renda fixa. Como é assim, Ayrton? Por exemplo, a gente faz ali a estruturação da oferta pública para emitir ações, mas também pode fazer para emitir debêntures. Isso é só um exemplo. E aí você nota debenture, que é um título de renda fixa, né, que pode ser utilizado tanto para renda fixa quanto renda variável. Porém, você precisa ver como é que funciona, né? Uma empresa, a empresa emissora, que quer emitir valores imobiliários, vai contratar uma instituição financeira. Essa instituição financeira deve ser obrigatoriamente ou uma corretora, ou uma distribuidora, ou um banco de investimento. São aqueles autorizados para fazer estruturação de oferta pública, né? Essa instituição financeira confecciona os ativos, os valores imobiliários e leva ao mercado para negociar. Então, peguei, confeccionei e levei ao mercado e agora eu vou ofertar. Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer? É isso que está fazendo ali a instituição financeira que foi contratada para fazer a estruturação da oferta pública. Esse processo, do início ao fim, se chama oferta pública. Se for a primeira vez que está sendo feito, nós chamamos de oferta pública inicial, ou em inglês IPO, né? IPO é Initial Public Offering. Olha que chique ainda. Pode se chamar também operação de subscrição, é a mesma coisa, é o processo inteiro. Ou, se a gente quiser falar chique mais uma vez, operação de underwriting. É tudo a mesma coisa, é a estruturação da oferta pública. Ah, então entendi agora. Quando a gente vai emitir uma ação, por exemplo, uma empresa vai emitir ações, tem que fazer a oferta pública? Sim, aí faz essa estruturação. Agora ficou fácil. Quais são os tipos de estruturação? Quais são os tipos de serviço prestado? Existe lá a garantia firme, a garantia melhores esforços e a residual, que também é conhecida como stand-by. Na garantia firme, essa instituição financeira que foi contratada vai dizer assim, ó, eu garanto, empresa emissora, que vou vender todos os seus ativos de valores imobiliários. Vou colocar no mercado e vou vender tudo. Porque se eu não vender, eu compro para mim. Olha, o risco é todo da instituição financeira aí, que diz, se eu não vender, eu fico para mim. Aqui, na garantia melhores esforços, ó, melhores esforços, agora sim, aqui, melhores esforços, essa instituição financeira que foi contratada para fazer a oferta pública, a estruturação, vai falar assim para a empresa emissora. Ô, empresa emissora, eu vou me esforçar ao máximo, tá? Mas se eu não vender os teus valores imobiliários, eu te devolvo eles. Aí a empresa aqui vai dizer, opa, mas o risco é todo meu. A empresa emissora vai dizer, vai que tu não vende, não é não? Exato. Na oferta pública, com melhores esforços, a instituição financeira vai dizer, eu vou me esforçar ao máximo. Caso eu não venda, eu te devolvo. Então, eu te devolvendo, o risco é teu aí, não é não? Ok. Já na garantia residual, no tipo de serviço residual ou ainda stand-by, essa instituição financeira que foi contratada para fazer toda a estruturação da oferta pública vai dizer o seguinte, eu vou confeccionar os teus ativos, colocar mercado para vender e vou me esforçar para vender. Caso eu não venda, eu espero um pouquinho, stand-by. Daqui a pouco eu faço uma nova oferta ao mercado. Caso eu não venda de novo, do residual, do restante, a gente divide. Uma parte eu devolvo para você e outra parte fica comigo, diz a instituição financeira que foi contratada. Nesse caso, a garantia ou ainda o serviço chamado residual, o risco aqui é das duas partes, né? Porque caso não seja negociado todos os valores imobiliários que foram confeccionados e emitidos, vai ser dividido entre as partes. A empresa emissora do valor imobiliário e a instituição financeira que está fazendo a estruturação da oferta pública. Ayrton, agora eu entendi. Ok, vamos seguir então? Porque quando a gente faz a oferta pública, diz para mim, por quanto é que vai vender o ativo? Imagina que essa empresa quer emitir ações, contratou essa instituição financeira para fazer a estruturação, escolheu ali um tipo de serviço, um tipo de garantia residual, melhores esforços ou garantia firme, e aí? Depois desse momento, por quanto será vendida esse valor imobiliário? Ou ainda, vamos supor aqui uma ação, por quanto será vendida essa ação? Isso nós chamamos de book building. Book building é o processo, é o procedimento de coleta de intenção de investimento para poder precificar o valor imobiliário. A gente vai chegar ali no valor daquele ativo que está sendo negociado através do processo de book building, que faz o quê? Tanto verifica intenções de investimento, quanto consegue precificar o valor imobiliário. Ok, muito tranquilinho, vamos avançar. Vou falar agora exclusivamente de como funcionam os ativos de renda variável e a gente vai entender primeiro a dinâmica. Como é que acontece, hein? Quando você adquire um ativo de renda variável, você se torna
proprietário daquele ativo. Ah, eu comprei ações, eu me torno dono daquilo. Comprei moeda, eu me torno dono daquilo, proprietário, tá bom? É meu isso. Nesse caso, quando a gente tem ali alguns exemplos, né? Quando a gente pensa em renda variável, a gente lembra de alguns exemplos. Ações, renda variável, muito famoso, muito fácil de a gente ver. Outro, moeda sim é renda variável. Imóvel é renda variável. Você adquiriu o imóvel, você se torna proprietário daquilo. Ah, e agora eu quero vender, eu quero transformar o meu imóvel em dinheiro. Você vende no mercado secundário, é assim que acontece, tá bom? Você não tem como ir lá e pedir o teu dinheiro de volta resgatado. Eu vim resgatar meu dinheiro. Não é assim que acontece, né? Na renda variável, você se torna proprietário. E aí você quer transformar em dinheiro, você vende no mercado secundário para alguém, tá bom? Os ativos de renda variável, eles não possuem vencimento. Depois que você adquire, não tem um prazo. Eu vou ficar aí 2 anos porque o prazo disso é 2 anos. Vou ficar 3 anos porque o prazo é 3 anos. Não tem um prazo. Você pode permanecer com aquele ativo por quanto tempo você desejar, visto que ele não tem vencimento. Outra coisa que não tem, os ativos de renda variável, eles não possuem uma taxa pré-determinada. Por exemplo, eu vou botar o meu dinheiro em ações, eu certamente vou ganhar 15%. Vou botar meu dinheiro em moeda, certamente eu vou ganhar 20%. Não tem uma taxa pré-determinada. Você nem sabe se vai ganhar dinheiro ou quanto vai ganhar de dinheiro, tá certo? E o investidor possui responsabilidade no recolhimento da tributação. Então, na renda variável, parte da responsabilidade, na verdade, a responsabilidade majoritária, na grande maioria dos casos, de recolher a tributação é do proprietário, do investidor, tá? Aí, então, e como é que funciona a tributação na renda variável? Muito bem, trouxe aqui a resposta. A tributação comum na renda variável é essa, 15%. Simples assim. 15%. Aí é 15%, guarda isso. Mas não tem a chance de ser mais? Tem. Se você estiver fazendo day trade com renda variável, por exemplo, estou fazendo day trade com ações, aí é 20%. Tem situações de exceções? Tem, lógico. Por exemplo, tem exceções ali para quem adquire ações, que é pessoa física, tem uma determinada situação dentro de um mês calendário, de um mês fechado quanto à venda, e a gente já vai ver no decorrer desse resumo. Porém, tributação na renda variável, 15%. Operações normais, 15%. Está comprando e vendendo em dias diferentes? 15%. Se for day trade é 20%, tá? Vamos falar de ações? Quais são os tipos de ações, hein? A ação ordinária, que é representada pela sigla ON, e a ação preferencial, representada pela sigla PN. Então, ordinária, ON, como assim? Que é ordinária nominativa. E a PN? Preferencial nominativa. Pronto, é isso, tá bom? ON, PN. A ação ordinária, ela dá direito a voto. Ela controla a empresa, a companhia, e no caso de ter uma nova emissão de ações, no mínimo 50% das ações tem que ser ordinária. Então essa parte aí eu fiquei complicado, calma aí, vai ficar fácil, quer ver? Ação preferencial, como é que funciona? Ela tem preferência no recebimento de dividendos. Ainda, passa a ter direito a voto em caso de 3 exercícios consecutivos sem dividendos. Então, assim, a ação preferencial, normalmente ela não dá direito a voto. Normalmente não, ela não dá direito a voto. Porém, entretanto, todavia, se você está há 3 anos, 3 exercícios consecutivos sem receber dividendos, que é o benefício, né, que é a prioridade da ação preferencial, o que acontece? A tua ação PN passa a votar. Mas é para sempre? Ou ela mudou? Ela virou N? Nada disso. Ela passa a votar até receber dividendos novamente. Depois que receber dividendos, aí pronto, volta a ser uma ação preferencial, como sempre foi, sem direito a voto, tá bom? E em caso de nova emissão, no máximo, 50% das ações podem ser PN, preferencial. Explica esse negócio aí para mim, essa parte aí última. Explico sim. Seguinte, uma empresa, quando vai emitir ações, ela pode emitir, por exemplo, 100% das ações ordinárias e 0% de ação preferencial? E aí, o que você acha? Pode, muito bem, pode sim. Essa empresa pode emitir 80% de ação ordinária e 20% de ação preferencial? O que você acha? Pode sim, muito bem. E essa empresa pode emitir, por exemplo, 50% de ações ordinária e 50% de ações preferencial? O que você acha? Muito bem, pode também. Tá bom. Essa empresa, ela pode emitir, por exemplo, 40% de ação ON e 60% de ação preferencial? E aí, o que você me diz? Não pode. Não, Ayrton, não, é assim, ó. Não pode, tá bom? Por quê? Porque o máximo que se pode emitir de ação preferencial é 50%. E o mínimo que se pode emitir de ação ordinária é 50%. Então aqui, ó, já não pode. Não pode, tá bom? Agora faz todo sentido. Vamos seguir. A gente vê também as ações Unity. Como é essa ação Unity? A Unity é um empacotado de ações que tem ali uma parte de ON e uma parte de PN. Vai ter uma parte de preferencial e uma outra de ordinária. Simples assim. É a ação Unity. Lembrando um detalhe importantíssimo.
Ações não tem risco de crédito. Ações não tem risco de crédito. Guarda essa informação, tá bom? Ações também não tem IOF, tá? Na tributação, ações não tem IOF. Que mais, hein? Como é que eu ganho dinheiro com ações? Como é possível alguém ganhar dinheiro com ações? Bem, no ganho de capital é muito fácil a gente ver isso, né? A pessoa, por exemplo, comprou uma ação por R$ 15 e vendeu por 19. Olha aí, ganho de capital. Comprei barato, vendi caro. Ganho de capital é exatamente isso. Comprar barato e vender caro. Comprei por 15, vendi por 20. Comprei por 10, vendi por 25, ó, tô ganhando capital, né? O ganho de capital em ações, como é que funciona? Ele é tributado? É sim, ele é tributado. A pessoa que faz day trade e tem ganho de capital, a tributação é de 20%. Ainda há pouco eu não falei? Se é day trade é 20%, né? 20% para quem tem ganho de capital e está operando através de day trade. Day trade é comprar uma ação num dia e vender essa mesma ação no mesmo dia. Isso é day trade, tá bom? E aí, como é que funciona? 20% é a tributação total, sendo que na fonte fica 1% retido ali pela corretora. Aí o restante, o investidor, ele vai gerar um DARF, né, um documento de arrecadação fiscal, e tem até o último dia útil do próximo mês, considerando o mês da apuração, né? Então, tem até o último dia útil do mês seguinte para fazer o pagamento, né, do DARF, para recolher a diferença ali dos impostos. Ah, tá bom, entendi. Mas e se eu estiver tendo ganho de capital e não estiver fazendo day trade? Ah, nesse caso muda então. Se você não está fazendo day trade, a tributação qual é? 15%. Ó. Ah, eu estou fazendo ali operações com ações. Não estou fazendo day trade e estou tendo ganho de capital. Então, a tributação é 15%, sendo que na fonte, pela corretora, né, de dedo duro, é 0,005. E o restante? Via DARF, recolhido pelo próprio investidor, até o último dia útil do mês seguinte, do mês subsequente ao da apuração. Ah, muito legal. Mas aí, Tom, tu não disse que tem uma parte aí que é possível ser isento? Tem sim. Sabe o que é? Essa parte aqui, ó. Vejamos. Olha só, vou botar aqui, ó, se for pessoa física, se não estiver fazendo day trade, então não day trade, então se é a pessoa física, não day trade, dentro do mês calendário, então dentro do mês, o que é um mês calendário? O mês calendário é um mês fechado, né? Do dia 1º de janeiro a 31 de janeiro, isso é um mês calendário. Do dia 1º de fevereiro a 28 de fevereiro ou 29 de fevereiro, se for um ano bissexto, isso é um mês calendário, é um mês fechado. Então, se for pessoa física, se não estiver fazendo day trade, se dentro de um mês calendário, o valor da venda for até 20 mil, até 20 mil. Bem, o que acontece? Isento de imposto de renda. Ah, então se eu vendi até 20 mil no máximo, dentro de um mês calendário, não fiz day trade, eu sou pessoa física, eu não pago imposto sobre o meu ganho? Não, é isento. Ai, que maravilha! Ok, vamos seguir então? Seguinte, falando de ganhar dinheiro com ações, né? A gente já viu aqui o ganho de capital, mas tem outros que muita gente acha muito mais suculento, muito mais atrativo, como por exemplo, o queridinho das massas, o dividendo. Dividendos é a distribuição de parte do lucro líquido da companhia a todos os acionistas, e ele é isento de imposto de renda. Tem outra forma? Tem também. Os juros sobre capital. Juros sobre capital ou juros sobre capital próprio. Pode aparecer de uma das duas formas, tá? O juros sobre capital, ele nasce do lucro que a empresa reteu e reinvestiu nela mesma, fazendo com que esse valor crescesse. Então, o juros sobre capital nasce do lucro retido da empresa e reinvestido por ela mesma. Lembra, o juros sobre capital próprio tem ali imposto de renda de 15% na fonte. Ok, que mais? Tem também a possibilidade de bonificação e direito de subscrição. O que é isso, hein? O que é isso? É assim, ó, a bonificação acontece como? Depois que a companhia incorpora reservas, está crescendo, incorporou reservas de capitais, ela pode destinar ao acionista ações de forma gratuita para que o acionista permaneça com o mesmo percentual de participação dentro da empresa. Então, a bonificação, como é que funciona? Após a incorporação de reservas, o acionista recebe novas ações gratuitamente. Olha só, ações gratuitamente. Isso é bonificação. E o direito de subscrição? Ah, é muito parecido, muda um detalhe. Direito de subscrição. Após a incorporação de reservas, a empresa ela dá o direito de comprar novas ações para o acionista antes do mercado, né? É o seguinte, aqui, ó, a diferença é que na bonificação a empresa, a companhia dá de graça, né? Pega aqui, ó, gratuitamente para você. E no direito de subscrição, a companhia diz o seguinte, eu não vou te dar de graça, mas eu vou te dar o direito de comprar antes do mercado. Você quer comprar? Você pode ir lá comprar acionista, você vai lá e compra. Esse é o direito de subscrição, o direito de comprar
O que mais ali acontece com ações? Que não necessariamente é uma possibilidade de ganho, né? Apesar de que pode se converter nisso, mas a gente vai verificar aqui o implit e o split. Como é que funciona? O implit é o agrupamento e o split é o desdobramento. Vamos começar falando ali do implit. Como é que funciona? O implit é o agrupamento de ações. Tem, por exemplo, várias ações que já está valendo um valor bem baixinho, né? Está com um valor bem baixinho. Aí agrupa essas ações em uma só, que fica maior zona assim, ó. Então, o agrupamento diminui a quantidade de ações e também diminui o risco de mercado, o risco de oscilação. Já o split, o desdobramento, é o processo contrário disso. É uma ação que já está muito grandona quanto ao valor, e aí vai lá na CVM, eu quero desdobrar. Aí a CVM autoriza, aí desdobra. Quebra ela e fica assim, ó, outras pequenininhas. O desdobramento aumenta a quantidade de ações e diminui a liquidez do ativo. Bora seguir? Vamos continuar falando aí de renda variável? Porque se a gente falou de ações, eu lembro também dos DRs, né? Os DRs são recibos, são certificados que são lastreados em ações estrangeiras. Como assim, hein? Bom, tendo ações estrangeiras como lastro, como garantia, podem ser emitidos DRs, podem ser emitidos ou o ADR ou BDR. Como é isso, hein, Ayrton? Lá nos Estados Unidos, no mercado americano, é negociado ADR. Esse A vai me lembrar justamente o mercado onde é negociado. E o DR, né, é para mostrar que é um recibo, que é lastreado em uma ação estrangeira. Então, lá no mercado americano, se negociam ADRs, são lastreados em ações estrangeiras, considerando os Estados Unidos. Então, o ADR vai ser negociado nos Estados Unidos. E a ação que dá garantia, que dá lastro para esse ADR, é de fora dos Estados Unidos. A ação que dá lastro pode ser uma ação brasileira, pode ser uma ação finlandesa, uma ação japonesa, uma ação coreana, uma ação de outro país estrangeiro aos Estados Unidos, dando lastro, dando garantia para o ADR, que é negociado lá nos States, lá no EUA, tá bom? Vamos então falar agora do BDR. BDR é a mesma lógica? Sim, BDR é o negociado aqui no mercado brasileiro. O B é do mercado brasileiro. E o DR, né, é para mostrar que ele é esse recibo, esse certificado que é lastreado em uma ação estrangeira, considerando o Brasil. Então, o BDR vai ser negociado no nosso mercado brasileiro e vai ser lastreado em uma ação de fora do Brasil. Por exemplo, uma ação de qualquer outro país aí do mundo pode ser lastro para poder ser negociado aqui no Brasil como um BDR. Ah, entendi, ficou fácil. Vamos seguir? Vamos falar de mais ativos de renda variável, como, por exemplo, clube de investimento. Ai, que legal, clube de investimento é renda variável? É sim, clube de investimento é renda variável. E quais são as características? Primeiro, que somente pessoa física pode acessar um clube de investimento. Sabia dessa? Muito bem. No mínimo são 3 participantes e no máximo são 50 participantes. Então, o clube, ele é fechado aqui para a quantidade de participantes, né? No mínimo 3 e no máximo 50. Nesse intervalo, pode ter qualquer quantidade aí, mas dentro desse intervalo, de 3 a 50. E o único desses participantes do clube de investimento em ações não pode ter mais do que 40% do patrimônio do clube. Então, o máximo que pode ter é 40% do patrimônio do clube por participante. Outra coisa interessante é que o clube de investimento ele precisa ser administrado por uma instituição financeira que faça administração fiduciária, né? Nesse caso, quem que faz a administração fiduciária? Ou banco de investimento, ou corretora, ou distribuidora. Então, a administração de um clube de investimento sempre será feita por um desses. E como é que funciona a tributação lá no clube? É 15% na fonte. Eu não disse que a tributação na renda variável ou será 15% ou será 20%? Então, pronto, ó. Clube de investimento em ações, 15% na fonte. Simples assim. E aqui tem um detalhe. No clube de investimento em ações, quando você coloca dinheiro naquele pacotão de dinheiro do clube, no mínimo 67% do patrimônio líquido deve estar investido em ações. Pronto! Vamos continuar. Vamos falar das formas de análise na renda variável. E aí tem duas, né? Primeiro, a análise técnica grafista, memoriza assim como nome composto, técnica grafista e análise fundamentalista. A análise técnica ou grafista utiliza gráficos, teto, fundo, utiliza as velas, né, as candle para poder chegar ali num consenso. Aqui a gente vê o suporte, a resistência. Suporte é o momento de compra. Suporte é quando você olha para o gráfico e ele está aqui, ó, no fundo, né? Bem ali no fundo do gráfico, esse é o momento de compra. E a resistência? A resistência é o momento de venda. É quando você atingiu aqui o topo. Ah, tá num bom momento para vender. Isso é a resistência, tá? Uma frase que você sempre vai ouvir na análise técnica grafista é: a história tende a se repetir.
Se aconteceu no passado, é muito provável que se repita no presente ou no futuro. A história tende a se repetir. Já a análise fundamentalista não olha para gráficos, ela olha para os indicadores das empresas. Ela olha, por exemplo, para o balanço, para a distribuição de dividendos, para o EBITDA, ou tem gente que fala o EBITDA, tudo bem, tem gente que fala também para o Lagida, ok. Ou vai olhar lá para os resultados da empresa, para os indicadores. É uma tomada de decisão bem mais morosa, bem mais detalhada, análise fundamentalista. Então pega essas diferenças. Que mais? A gente fala também de governança corporativa. E o que é interessante a gente memorizar aqui? Primeiro, os níveis de governança corporativa, que a gente estuda 3, né? Mas na verdade são 5. É o Bovespa+, o Bvespa+, nível 2, que a gente não dá tanta ênfase, só comenta sobre eles, porque a prova não pede sobre isso. Mas o que a prova pede? A prova pede os demais níveis de governança corporativa, que é o nível 1, o nível 2 e o nível novo mercado. O nível novo mercado é o mais alto nível de governança corporativa. Inclusive, ele tem uma característica peculiar, né? No nível novo mercado só pode ser emitido ações ordinárias. Então, se uma empresa faz parte ali do nível novo mercado de governança corporativa, só vai emitir ações ON. Por exemplo, Banco do Brasil, né? BBAS3, você só acha as ações ordinárias do Banco do Brasil na bolsa. Se você procurar ações preferenciais, você não encontra. Por quê? Porque ele faz parte do nível de governança corporativa novo mercado. Tá bom, que mais? Quanto ao free float, ou ainda livre circulação de ações, para todos os níveis, o free float é de no mínimo 20%. E quanto ao tag along, né, a extensão da oferta no caso de alienação, de venda do controle da companhia. No nível 1 aqui, ó, o tag along é de 80% só para ação ordinária. No nível 2, o tag along é de 100%, tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. Já no nível novo mercado, o tag along também é 100%, mas só para ação ordinária, visto que ali só existe ação ordinária. Maravilha, entendi tudo. Para concluir, vamos falar aqui dos índices ou ainda dos indicadores relevantes que a gente encontra na renda variável. Começando ali pelo Ibovespa. O Ibov faz parte do Ibovespa, né? As ações mais líquidas da bolsa. Guarda isso. As ações mais líquidas, mais procuradas, mais desejadas, mais negociadas. O Ibovespa, ele é uma carteira teórica que representa 80% da movimentação diária das ações listadas na Bolsa Brasileira. Ibovespa é o principal indicador da nossa bolsa na renda variável, não é não? Tem também ali o IBRX, o IBRX 100, por exemplo, são as 6 empresas mais negociadas da Bolsa. O IBRX 50, as 50 empresas mais negociadas da Bolsa. O ISE, que é o outro índice, outro indicador, né? É o Índice de Sustentabilidade Empresarial, são os Green Bonds. E para finalizar, temos ali o Small Caps. Small Caps, que é isso, hein? São as empresas de menor capitalização na Bolsa, são as menores empresas da Bolsa de Valores, considerando todas aquelas que estão na Bolsa de Valores, que são empresas gigantes, porém, entre elas, as menores nós chamamos de small caps. Aí a gente lembra aí dos índices, lembra dos ativos de renda variável, né? Por exemplo, a Bitcoin, moeda, criptomoeda, imóvel, bem, tudo isso é renda variável. Então, ó, passamos aqui tranquilinho, lembrando mais uma vez, segue as nossas redes sociais, tá? Segue o nosso YouTube, segue o nosso Instagram, LinkedIn, TikTok, segue a gente e vamos com tudo, que esse módulo a gente passa por cima.